A ideia é, assim, de contribuir com essa mesa é propor, né, uma apresentação sobre corpo e tecnologia a partir de alguns conceitos que eu uso, né, na minha própria produção artística, né? Então, a minha produção ela não é só sobre corpo e tecnologia, mas passa por aí também, né? Essa relação com o corpo e a tecnologia começou já nos anos 80, em algumas, vou mostrar alguns trabalhos, com performances que eu fazia, só um pouquinho diminuir aqui, na cidade de Paris, né, e também depois eu continuei em Brasília, durante algum tempo. Foi assim o tema da minha tese, né, de doutorado. Vou mostrar aqui também alguma, isso aqui é igual, um pouquinho. E bom, tinha toda uma relação, assim, não só com o próprio tema, né, o próprio conceito, não? Essa questão, eu vou apresentar. Acho que eu tenho uma. Eu fiz uma pequena animaçãozinha, vou mostrar aqui. Então, a gente usava outros espaços, né? Eu também trabalhava muito na rua, com grafite, com intervenção urbana. E vou mostrar umas performances também que nós fizemos na rua. E esse tipo, a aproximação com a tecnologia se deu muito em função da técnica de fotografia, né, de vídeo. Na época a gente também fazia já o que a gente chamava de videoarte, tinha a ver com body art. Então, essa relação foi se intensificando com o passar do tempo, né? E vou apresentar aqui só um pouquinho uma imagem de Paris mesmo que a gente fazia. Aqui, ó. É assim, esse tipo de trabalho também como intervenção urbana, certo? Uma ideia assim também para amplificar, né, essa proposta. E para isso a gente começou a fazer simulação do corpo com a ideia depois de criar então avatares para conexão em rede, na rede internet, né? Mas como não era assim, era muito complicado, né? Naquela época, nos anos início dos anos 90, né? Trabalhar com essa possibilidade, então nós passamos também a trabalhar com computação gráfica, animação, né? E a simulação, a gente já chegou mesmo a fazer a modelagem 3D na mão, né? Determinando cada ponto, né, do desenho em x, y, z, né? Então isso foi assim uma loucura até conseguirmos então com o desenvolvimento da própria computação gráfica, né, a trabalhar com essa questão da modelagem 3D, né, e aplicando num certo momento, né, para animação, né, que era o que a gente estava a fim de fazer na época também, né. Em seguida, a gente passou a trabalhar com outras questões, né, que é de trazer para o não só a modelagem 3D dentro do processo, né, da simulação do corpo, mas trabalhar também com a questão da simulação da inteligência, do comportamento, né, e também através da inteligência artificial. E foi aí que a gente encontrou dentro da linguagem dos jogos essa condição, né, essa possibilidade. Então a gente passou a trabalhar também com a animação, quer dizer, a inteligência artificial. Ela acontecia a partir da modificação de comportamento, né? Foi dessa maneira que, então, essa questão passou a nos interessar também, né? E, por exemplo, aqui a possibilidade de conectar em rede também esses trabalhos, também que
era interessante, né, para a minha pesquisa na época, né. Então, foram vários trabalhos com essa questão que nós levantamos, né, da possibilidade, então, de simulação do comportamento humano. Aqui é outra coisa. Esse trabalho, por exemplo, né, ele tem uma relação também de conectar o próprio sistema, né, do jogo com o sistema da rede. Então, era uma outra questão, que é esse corpo ampliado, né? O seu avatar levanta uma questão de identidade, mas também se conecta dentro da rede internet com outras máquinas, né? Então, por exemplo, nesse jogo tem um robô que busca imagens e sons, né, de alguns jornais, né? A gente fez assim alguns parâmetros e traz para dentro do próprio jogo, né? Então, a ideia é assim, de sair do próprio corpo, né, e perceber, né, a tecnologia como parte desse corpo, né, e não uma extensão dele, né? Então foi um pouco essa ideia, né, que como conceito que nós fomos então trabalhando, né? Aqui está bem baixinho, né? Bom, então o corpo como o corpo simulado, o corpo conectado, e aí a partir daí também foi interessante, eu fiquei interessada em trabalhar com o corpo como interface. Então, a gente passou a desenvolver alguns sistemas, né, alguns softwares, onde, na verdade, nós estávamos mais preocupados com o corpo do outro, né, ou para trabalhar essa relação, né, da arte com a tecnologia, e onde a interface não era mais aquela interface maquínica que de um computador, né? Essa foi a ideia. Então, o corpo poderia, junto com a tecnologia, ter outras sensações, né, sentimentos. E dentro do contexto artístico, né, continua um pouco aquela ideia do espectador como participante, né, modificando a obra, né, que é uma coisa que já vinha lá desde do século passado, né, dos anos 50, que a gente conhece, né. Então, acho que dá uma continuidade nessa questão também, né, da participação do outro. E aí a gente passou a chamar de interação, interatividade, né. Aqui, no caso, é a voz, né, que provoca uma imagem, né, que faz surgir uma imagem numa projeção ou no computador, né. A voz aqui, no caso, a ideia era mostrar que só o que está escrito que é mantido, né, como registro, e o que a gente fala vira fumaça, um pouco essa poética, né. Com algumas tecnologias também, nós ficamos interessados em tentar, né, trazer com mais intensidade essa fusão, né, entre corpo e máquina. E a gente encontrou, através da realidade aumentada, um caminho, né, que poderia ser interessante também, né. Então, aí, no caso, fizemos algumas experiências. Uma aluna, né, até defendeu uma dissertação, né, sobre realidade aumentada. Isso já tem um tempo, né? E a gente retoma isso assim constantemente, né? Outras experimentações, né, também relacionavam um pouco a ideia da pintura. E aí nós começamos a trabalhar com a possibilidade, né, de outras, por exemplo, através do tato, né? Essa questão do tato também foi avançando, e hoje a gente tem um projeto, né, que se chama Acessibilidade pela Arte, onde a gente propõe, né, que para um deficiente visual que ele possa
ver a paisagem dele através fotografando, depois fazendo uma impressão 3D e através do tato sentir, né, alguma coisa, né, dessa paisagem, tentar visualizar, né. Então a gente continua, né, esse trabalho também, né. Aqui também uma outra ideia. O que a gente faz assim, são várias experimentações. Algumas delas, né, viraram dois trabalhos, pelo menos, pediram para a gente, né, que fossem doados, uma para o Museu Nacional, o Tijolo Esperto, né, virou um objeto de arte, mas, na verdade, o que a gente faz tem nossa visão é mais de experimentar algumas coisas, mais do que produzir um objeto fechado, né, alguma coisa nesse sentido. Isso porque a pesquisa dentro de uma universidade, acho que ela está mais voltada para essas questões, né, questões que a gente conversa, né, sobre como vendo a arte nesse contexto como conhecimento, né, mais do que um trabalho assim para mercado ou para que sobreviva em museus, né. Mas mesmo assim tem um trabalho que se chama PI, que ele é uma equação, né, do PI que foi implementada. E o que acontece é quando a pessoa fala, uma forma se modifica, né, uma forma bem geométrica. E para doar o trabalho, né, eu fiquei assim pensando como é que eu ia fazer. Acabei também doando o notebook, o sistema inteiro. Porque é aquele momento, né, que você está vivenciando. O Tijolo Esperto é um corpo ampliado, né, que eu vejo assim, né. Vou até mostrar aqui um pouco. Ele é esse objeto aqui, é uma simulação de uma vida artificial, que não tem o corpo, né, como é que fala, realístico, né, mas é um corpo ampliado, né, que simula uma vida artificial, né. Então, foi esse projeto que foi então para o museu. Mas eu acho que eles escolheram, né, esse projeto porque ele é um objeto também, né. E o outro centro, a Casa de Cultura da América Latina, eles se interessaram pela questão da interatividade, né, para ficar com o trabalho. Mas aí eu percebi também que há uma grande dificuldade na hora de apresentar o trabalho, porque mesmo só tendo que dar 2 cliques no arquivo, é um transtorno, né? Eu tenho que ir lá, tal, né? Então, é uma questão que a gente tem que começar também nesse caso, né? A se preocupar para criar, né, um documento, né, que possa registrar, né, todos os possíveis erros, inclusive do trabalho, né? Aqui, bom, eu mostrei esse outro trabalho, né? Aqui tem uma exposição que eu organizei, né? Que eu fiz a curadoria em Brasília, intitulada Humano Pós-Humano. E aqui também nós apresentamos eu vou mostrar para vocês. Ops. Oi? Mais 5, né? Ih, está bem lento. Não sei o que aconteceu. Depois eu mostro. Nesse trabalho, do trabalho humano pós-humano, dessa exposição, havia também uma projeção, né, onde o espectador, né, podia dançar diante de uma câmera. A gente estava desenvolvendo na época, não tinha Kinect, né, visualização através de câmera, e foi bastante interessante. Aí que surgiu uma outra ideia, né, de trabalhar com alguns dispositivos de game. Assim, levando também nessa relação, né, para a nossa cultura. Opa, passou rápido o que eu queria mostrar. Tá.
com crianças, né, que a gente trabalhou com a relação também corpo, música, tecnologia, tentando mostrar assim como a tecnologia também poderia, né, contribuir também de uma certa maneira com o aprendizado, né, musical, né? Foi mais essa intenção. Aí a gente fez esse trabalho então no Carnaval, né? E tocando, né? Tem um grupo tocando, que é um grupo dos alunos mesmo, né? E as crianças interagindo então com o I, né? E através de cada movimento fazia um som de um instrumento, né? Bom, e esse trabalho aqui eu apresentei no encontro, né? Não vai apresentar, de arte e tecnologia, que é com realidade aumentada. Que pena. E, no caso, fala sobre uma questão também, né, que é dado social, né, sobre o desflorestamento no Brasil. E, nesse caso, eu modelei um corpo, né, que vai, dentro de um contexto da realidade aumentada, vai interferindo no espaço real, né. E o último trabalho, então, para apresentar, chama Extinção. Ai, gente, não está passando nada. Já sei. É que eu tenho que abrir contra outro programinha, só para mostrar para vocês que com essa tatuagem, né? Então, eu também estou com essa ideia, né, de falar sobre problemas sociais, né? Então a gente está trazendo essa questão para dentro do próprio corpo. Então nós fizemos uma modelagem 3D, né, do mico-leão, que é possível então com um sistema, né, de realidade aumentada apreciar, né, ou considerar, né, essas questões que a gente está trazendo assim no próprio corpo, né? Então a tecnologia dentro do corpo é um caminho aí que eu estou assim tentando trabalhar agora. Bom, é isso. Obrigada aí pela pela presença. Bom, Kleber é do CAT, da Unesp, é mestrando, né? Apresentar o seu projeto de pesquisa. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Conforme o Milton acabou de apresentar, sou Kleber Gazana, faço aí o mais novo membro do CAT, né? Bem recente a minha entrada no CAT, o grupo de pesquisa da Unesp de Ciências, Arte e Tecnologia. O meu projeto de mestrado, que eu vou apresentar para vocês agora, é o GlitchArt, né? Procedimentos de corrupção de arquivos digitais, né? Então, dentro aí dos assuntos, né, da arte visual, arte e tecnologia, o meu objeto vai ser focado, né, a pesquisa vai estar focado na GlitchArt visual, já que é um mestrado em artes visuais, dentro da linha de processos e procedimentos artísticos, né? A ênfase, então, aí, a problemática, né, eu formulei como uma pergunta, que são quais são os procedimentos de criação artística mais importantes da GlitchArt. Então, o que eu pretendo é identificar esses procedimentos, né, e descrevê-los dentro da configuração do trabalho, da estrutura que eu vou apresentar mais à frente para vocês, descrever esses procedimentos. Procurei definir aí, então, né, como eu escrevo aí no slide, de forma clara e precisa essa problemática. E junto a isso, também definir o que seria a GlitchArt, como que ela surge, né, aí nas artes. Então, uma questão importante da pesquisa é que a gente não vai fazer uma pesquisa de tecnologia, né? Nós não vamos estar focados no software, na linguagem de programação utilizada, nessas questões, e sim o uso do software, né, na influência dele no resultado estético da obra. Então, a partir de quais procedimentos se consegue aquele resultado estético e como se dá isso por meio da aplicação do software nesse gênero artístico, né? Para a gente alcançar esse objetivo
geral aí da nossa pesquisa, eu elenquei esses objetivos específicos que farão parte, né, da estrutura da pesquisa. Então, talvez o item principal aí é a gente apresentar, começando a apresentar, o que é a glitch art, né? Então, a gente vai defini-la, ou vamos tentar, né, chegar aí numa definição mais clara possível sobre o que é a glitch art. Vamos também dizer um pouco sobre o seu surgimento, como que ela surge, a partir de que momento, né, começa-se a dizer que aquele tipo de arte que utiliza os erros e os ruídos começou a ser chamado de glitch art. Depois nós temos um item que é o Pure Glitch e o Glitch Alike. Essa definição, ou essas duas classificações, estão focadas num projeto de um teórico que se chama Imam Morad, que talvez foi aí a primeira dissertação, a primeira tese sobre a glitch art, e ele coloca dessa forma, ele diferencia, né? O pure glitch seria quando acontece um erro espontâneo, né? não projetado pelo artista, e ele se apropria desse momento de erro, né? E o glitch alike não, a glitch alike já seria um erro intencional, algo que o próprio artista provoca no dispositivo técnico, no dispositivo eletrônico, para criar a sua obra. Então ele é mais utilizado como um elemento de estilo visual para a obra do artista. Depois a gente vai falar das principais características visuais, tentar fazer aí uma leitura, né, das obras para identificar quais são as características visuais que a gente pode relatar na pesquisa. Relações com o passado da arte é interessante, porque algumas das características do glitch, eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco para vocês, tem características visuais que já fazem parte de outros estilos artísticos do passado. Por exemplo, a fragmentação que nós tínhamos no cubismo, né? Então eu vou tentar fazer um apanhado de algumas características visuais relacionando com esse passado. Dentro do item de artistas glitch, o que eu penso em descrever neste item seriam alguns desses artistas que atualmente já possuem certo destaque, né? São artistas teóricos, muitos dos artistas são professores acadêmicos, e aí eu pretendo descrever um pouco desse universo, como que ele está se dando. E, logicamente, também ampliar a referência de atuação, né? Para os profissionais e pesquisadores aí, teóricos da área da arte e tecnologia. O microfone parece que ele deu uma paradinha, pode continuar? Consegue fazer a tradução para eles? Perfeito. Bom, a justificativa desse trabalho se dá também, né, lógico que é uma vontade pessoal e um pouco da minha produção artística também, mas a falta de reflexão sobre esse assunto, né? São pouquíssimos os materiais produzidos sobre glitch art atualmente. Por exemplo, nós temos... que eles pediram para eu me afastar um pouquinho, acho que talvez por causa da tradução. Bom, mas enfim, existe uma falta ainda de reflexão sobre esse gênero artístico. Então, justifica-se, né, uma pesquisa no momento atual sobre o que vem a ser esse gênero. Dentro do tema, né, então, da pesquisa, a necessidade de identificação dos procedimentos de criação dessa arte. Como que se cria, como se dá, né, o desenvolvimento dela. E também aí, né, como referência para a gente poder compreender, eu coloco a glitch art, como um desdobramento da arte digital, da arte atual digital, né, perto aí das pesquisas que eu venho lendo, realizando, eu vejo que ela é um desdobramento da arte digital. Como eu havia falado, existem poucos materiais publicados, existe um livro, que é o Glitch, Design Imperfection, publicado pelo Imam Morad e o Ant Scott, que é um dos artistas dessa arte, né? Rosa Menkman também chegou a publicar uma espécie de livro, né, por uma universidade, que é o The Glitch Momentum, um livro bastante interessante também, onde ela coloca
a sua teoria, né, a teoria dela sobre a glitch, que difere em alguns pontos do Imam Morad. Então, normalmente, a gente não tem, quando cita-se Rosa Menkman, não cita-se Imam Morad, né, porque existe aí uma certa diferença teórica entre os dois. Mas é lógico que nós precisamos ter aí um entendimento mais complexo e vou fazer uma análise da teoria deles também, né. A outra fonte de referência, eu coloco um método bibliográfico, né, são dissertações, teses e artigos, muitos artigos publicados pelos próprios artistas durante eventos, né. A Glitch Art ela não fazia parte ainda das exposições de arte digital. Eu acredito que só após 2005 que começou-se a ter obras glitch inseridas num circuito de exposições, obras que se rotulavam como glitch, né? Não que não houvesse essa estética já aplicada a alguma outra arte realizada, mas que os artistas não se denominavam glitch. Então, vou buscar essas referências também, assim como entrevistas com os próprios artistas, com alguns teóricos. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue ter esse contato, né, e muitos deles são bastante simpáticos em nos retornar os pedidos, né? Alguns a gente sabe que, infelizmente, não retornam, mas a gente tenta contornar isso de alguma outra forma. Fundamentação teórica, né? Aqui a gente fica com algumas questões reduzidas de fontes, mas a ênfase começa na dissertação Glitch Aesthetics, do Imam Morad, como eu já comentei. O Ant Scott. O Ant Scott é curioso porque ele foi a pessoa que cunhou o termo Glitch Art, né, num artigo chamado Antifractal, de 2001. A Rosa Menkman, Glitch Studies Manifesto, é legal porque ela escreveu um manifesto da Glitch Art, seguindo aí a arte moderna, né? Então ela segue essa história de escrever manifesto. O Nick Breeze, que é um cara super legal, até hoje ele sempre me respondeu quando eu precisei. Espero que agora, no final desse ano, eu vou formular a minha entrevista para enviar para alguns desses artistas. Espero que mais uma vez ele possa me auxiliar respondendo as questões que eu enviar. Daniel Tenkin e Philip Stearns, né, o Phil Stearns, são dois artistas e também acabam publicando alguns artigos em sites e também em anais de congresso, né, e festivais que ocorrem sobre a Glitch Art. Aqui aquela estrutura tradicional, a gente consegue ver aí do lado esquerdo. Bom, capa, folha de rosto, tradicional de toda a dissertação, mas eu quis trazer um pouco da estrutura prevista já pensando nos capítulos mesmo, né? Então aqueles itens iniciais do meu objetivo específico se tornaram, então, subitens do primeiro capítulo, que é o Revelando a Glitch, né? A gente tem uma questão importante, que é a definição da palavra glitch, né? Como uma tradução de erro, de falha. Então a gente tem aí uma série, a gente não tem uma palavra específica para traduzir o glitch, porque o glitch é diferente de error, e quando vem para o português vem como erro. Então eu estou fazendo uma pesquisa para realmente ver qual a melhor forma de aplicação desse termo para nós, né? Depois a gente vai para o capítulo 2, que procedimentos artísticos, aí sim é a parte pesada da pesquisa, iniciando com essas três formas, né, essas três maneiras de criação da Glitch Art, que é o Data Mosh, Data Bending e Circuit Bending, né? O Data Mosh, na verdade, é uma corrupção no arquivo, normalmente aplicada ao vídeo, né? Aí não dá tempo da gente explicar exatamente como funcionaria, mas a gente tem iframe, bframe, pframe, bframe, iframe, isso numa leitura de um vídeo, onde eles vão lá e basicamente corrompem ou deletam, né, os iframes entre o primeiro e o último. Porque se você deletar o primeiro, o software não identifica mais a linguagem do arquivo e ele corrompe de forma que você não consegue mais executá-lo, né? O data bending seria um erro de
transmissão de dados, né, de interpretação de dados entre linguagens diferentes. Como assim? Né? Nós teríamos uma imagem, né, um arquivo digital de imagem sendo interpretado, por exemplo, por um software de texto. E depois a gente retorna com esse código para a imagem novamente. E nessa leitura de códigos, né, sendo interpretadas por um software que não está preparado para reconhecê-lo, a gente consegue alguns erros, né, ou ruídos, né, o que seria para a gente ruídos na imagem, que é resultado de um erro de interpretação de dados. O circuit bending já é um pouco mais antigo, que seria, na verdade, a corrupção do próprio hardware ou do dispositivo, né? Pode ser uma TV, um tablet, um videogame e por aí vai. E os plugins, porque atualmente a gente já tem plugins de glitch para iPhone, por exemplo. Né? A gente já tem plugins de glitch para After Effects, que simulam os erros da corrupção do arquivo, que são realizados pelos artistas, né, da glitch art. E a produção artística, né, aí está sem nome, que eu ainda não sei o que eu vou desenvolver, né, dentro de processos e procedimentos artísticos da nossa linha de pesquisa, nós desenvolvemos, além da dissertação, uma obra artística, mas que eu ainda estou desenvolvendo, né, então não me preocupei ainda com essa questão. Vai ficar aí para 2015 a solução da questão de como vai ser essa obra de desenvolvimento, também parte integrante da dissertação. Aí vocês devem estar se perguntando, mas afinal, né, o que é a glitch art? Nas minhas leituras até o momento, né, na minha observação, reflexão, etc., eu cheguei em uma definição, acredito que clara, mas provavelmente até o final da minha pesquisa ela pode se ampliar ou reduzir ou amassá-la e destruir tudo isso. Né? Mas enfim, eu defino que a glitch art é um gênero que utiliza a tecnologia, eu vou ler então, né, são palavras minhas, para trabalhar com a corrupção de dados, erros e falhas de comunicação e de tradução de dados digitais, facilitado pela manipulação, destruição e modificação de equipamentos eletrônicos, como TVs, tablets, computadores, videogames e uma série de outras parafernálias que a gente quiser inserir aí, né? Nesse próximo slide, nós temos então alguns exemplos, não são imagens tão grandes, né? Mas enfim, nós temos alguns exemplos de obras de glitch art. Nós temos a primeira, que é a Sarkorupt, né? É o ex-primeiro-ministro francês, né, o Sarkozy, e aí ele estava sendo investigado nesse período, sendo investigado por corrupções lá na França, e um dos artistas, que é o francês, Benjamin Gallon, criou a obra Sarkorupt, que nada mais é do que um gif animado corrompido da imagem do ex-primeiro-ministro. Depois nós temos a obra do Ant Scott, ali ao centro, aquela amarelinha, que ele faz ele traduz dados da memória do computador para a imagem, né? Então, através dessa leitura de dados, ele pega um arquivo RAW lá da memória e o converte para a imagem, fazendo essa troca de softwares, né? Seria o data bending no caso. Depois o pixel noise ali, aquela imagem azul, é na verdade uma corrupção de um game. Embaixo, o Max Capacity, ele faz essa obra, e aí, na verdade, ela não é digital, porque ela é criada através de um VHS destruído, né, corrompido. E depois a obra da Rosa Menkman, Collapse of Paul, é uma obra bastante conhecida, tem aí no Vimeo para a gente poder assistir, é um vídeo até um pouquinho longo. E a JPEG de Mona Lisa, né? Essa é uma obra bastante emblemática da glitch art, porque assim como lá na arte pop, né, que eles pegavam ícones da cultura tal para trabalhar, ele pega a obra da Mona Lisa, essa imagem da Mona Lisa, e a corrompe. Depois a gente teve na internet, então, uma série de outros artistas amadores, né, também fazendo essa corrupção da Mona Lisa. Então já daria para fazer uma exposição hoje de glitch só com obras corrompidas da imagem da Mona Lisa, né? Então a pesquisa ainda está desenvolvendo, já para a gente encerrar a nossa fala. Essa pesquisa ainda está em andamento.
tem bastante caldo ainda para a gente colocar aí. E eu acredito que até o final de 2015, sob a orientação do Milton, a gente consiga fazer um bom desenvolvimento dentro desse tema que é a glitch art. Então gostaria de agradecer a oportunidade e a presença de vocês, de poder ouvir um pouquinho sobre esse meu desenvolvimento. Muito obrigado. Agora vamos entrar com o Efraim. Efraim é do GIP, é da Universidade de Barcelona. Olá, buenos dias. Também é membro do GIP. E a gente está fazendo um trabalho colaborativo com a Universidade de Barcelona, onde ele cuida lá do design de interface, de um projeto que se chama Kit Facilita, que está dentro do nosso projeto da linha de pesquisa Interfaces Assistivas para a Arte, da inclusão, da difusão à inclusão, e ele pediu para eu começar a fala, sem essa mosca no nariz dele. Tá assistindo, né, Efraim? Então, eu vou começar com um vídeo. Tu quer falar, dizer oi antes, Efraim? Sí, bueno, el vídeo que van a ver es la recopilación visual que hicimos para poder buscar colaboradores y para poder mostrar de una forma más eficaz, en 2 minutos, exactamente cuál era la intención del proyecto. Entonces lo hemos ocupado de herramienta divulgativa. Ahora sí lo puedes poner, por favor. Jordi, vamos a comenzar. Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Necesitas algo? Tengo hambre. Bueno, vamos a terminar entonces. ¿Por qué? Porque te ves cansado. Tengo sueño. Tengo sueño. Bueno, gracias, Jordi. Sí. Bueno, Ginebra, vamos a empezar. Sí. ¿Te molesta el aparato? No. ¿Te sientes bien en este lugar? Sí. ¿Necesitas algo? Tengo sed. ¿Y quieres otra cosa más? Tengo hambre. Bueno, ¿estás cansada? Tengo sueño. Ok. Gracias, Ginebra. Sí. Sí. Bueno, sí, voy a hacer una charla muy rápida. Primero tomaré 10 minutos intentando explicar el marco general de la investigación y lo que hemos avanzado, y después otros 10 minutos en una mesa de al lado tenemos el prototipo que es el resultado final a donde hemos llegado. La primera dificultad que planteó la investigación que estamos realizando es que no queremos que se quede en un resultado relativo, no queremos que se quede en un resultado simbólico, sino realmente queremos hacer una serie de herramientas que sean eficaces para facilitar la comunicación
de personas que tienen alguna problemática o de diversidad funcional. Supongo como se conoce el concepto aquí, minusvalía sería también el concepto que se conoce en otros lados, pero también ahí entramos en un territorio político de qué palabras usar para determinadas dificultades que tienen las personas. Entonces, nosotros empezamos el año pasado a pensar en una interfaz enfocada para ayudar a Anamalia en concreto como caso de estudio, pero realmente fue hasta febrero que nos pusimos manos a la obra, porque fue cuando se formalizó el proyecto, cuando conseguimos algo de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir describiendo los pasos que hemos seguido durante los meses de febrero hasta el momento. El primer paso requería buscar una solución que fuera sostenible económicamente, porque hay muchísimas soluciones de comunicación para personas con problemáticas, pero todas son privadas. Entonces, al ser privadas, son muy caras, son de muy poca penetración social y, por otro lado, tenemos el problema existente que farmacéuticas, grupos de diseño, inclusive universidades, solamente diseñan para el 10% de la población. Entonces, en todo momento nosotros necesitábamos encontrar alguna solución que en principio bajara los $300. Esto fue lo que nos propusimos. Otra cosa es que lo podamos lograr, pero este era un poco el proceso. Para ello, lo que hicimos con el grupo de Mobility Lab fue intentar buscar lo que se ha hecho en el mundo y ponernos en contacto con personas que desarrollen dispositivos de open hardware o de software libre. Y encontramos una primera tecnología que nos gustó bastante, que era la lectura de la pupila de los ojos. Y de repente ahí se abrió un mundo de posibilidades y vimos que hay mucha gente en el mundo que lo está trabajando. En concreto, encontramos a dos investigadores alemanes del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, pero que tienen una empresa en Berlín y en Hong Kong. Ellos han desarrollado un hardware que todo es libre y que tienen una empresa donde ellos intentan conseguir dinero para investigación y al mismo tiempo seguir produciendo este hardware. Se llama Pupil, que es el que mostraremos ahora. Nosotros lo que hicimos fue hablar con ellos para ver cómo podíamos nosotros usar la parte de investigación que ellos tienen y nosotros implementar todas las capas y todos los puentes para la problemática concreta de investigación. Esto era un primer paso. Entonces decidimos que esta iba a ser una tecnología que íbamos a usar. El segundo paso, nos dimos cuenta de todo lo que se está haciendo con estos dispositivos, que son lectores de ondas cerebrales. Este dispositivo en concreto se llama Emotiv y es uno de los dispositivos que realmente podría estar al nivel ya de un juguete. Lo venden en todas partes, en internet, puedes controlar videojuegos, drones, y nos pareció que era una línea interesante también de analizar. Lo que sucedía con esto es que nos parecía que era demasiado complejo a nivel científico para lo que estábamos buscando. No obstante, hay una investigadora en Barcelona, experta en neurociencia, que la conocimos a través de un investigador de OSO, de un estudiante de la Universidad de Barcelona, y que ella nos dijo que realmente el futuro de las interfaces de asistencia estaba en el tema de las ondas cerebrales. Entonces, más o menos por mayo, o sea, hicimos febrero, marzo, abril de investigación, y en mayo decidimos ya investigar directamente con esas dos líneas, hacer prototipo con lectura de pupil y directamente con ondas cerebrales. Pero todo esto tiene una tecnología que ya teníamos nosotros investigada, incluso el primer proyecto que hicimos en Brasil, que es el dispositivo que tienen los teléfonos y las tablets, que es el oscilómetro. El oscilómetro, que es un poco la brújula de la mayoría de los dispositivos de hoy en día. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar bastante y encontramos que para el caso concreto de Anamalia, que es el que nos interesaba en primera instancia, era interesante empezar con el tema del poco movimiento que tiene más el movimiento de pupila, ¿sí? Entonces, en términos generales, estoy sintetizando mucho, pero esto es lo que hemos desarrollado. ¿Cuáles han sido las dificultades para llegar aquí? Pues muchísimas.
empezando por la particularidad de cada paciente, empezando por el desarrollo de sistemas informáticos con poco presupuesto, ¿no? Porque necesitamos muchas horas de desarrollo. No obstante, el proyecto ha ido encaminándose a tal grado de que lo que tenemos ahora realmente ya funciona y nuestra hoja de ruta es la siguiente. Tenemos en el grupo de investigación de este kit a Daniel Paz, que se ha sumado al equipo del lado de Brasil. Entonces nosotros ya estamos en la posición de poderle enviar el software que hemos desarrollado, de poderle enviar un kit y que pueda empezar a hacer pruebas en Brasil él con Ana Amalia. Entonces este sería como el segundo paso del prototipado. Los elementos con los que necesitamos de hardware actualmente cumplen la expectativa inicial, que era no llegar a los $300 de costo. Esto quiere decir que podemos hacer investigación rápida, porque si se estropea uno, no es un aparato de $5.000, que es lo que habitualmente cuesta un sistema de prototipado. Todo esto se conecta, ahora lo verán, a un sistema Linux Ubuntu, que también no supone gasto. Va con un protocolo Python, que también es un protocolo abierto, y finalmente hace la sonorización con un patch Pure Data, que también es de software libre. Lo único que es de software privado, de hardware privado, son unas cámaras que son las que captan los ojos, pero que finalmente se podrían reemplazar en un futuro por cámaras de open source. Entonces, también creo que nos interesa bastante esta terminología política, no solamente por el hecho de poder compartir el conocimiento, sino porque, sin lugar a duda, cuando enviemos el kit a Brasil, Daniel, que será la persona encargada de mantenerlo, o nosotros cuando viajemos, pues lo que necesitamos es una conexión a Internet para descargar eso. No necesitamos pagar licencias, lo que sí es que podemos trabajar más en comunidad entre Barcelona y Brasil, reduciendo los gastos, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a desplazar a la mesa para intentar explicar el mecanismo, que realmente es el objetivo de esta charla. Voy a tomar unos segundos en los que nos movemos, entonces la imagen estará un poco loca ahora bailando. Hola. Si quieres poner. La imagen irá girando y así podrán ver el dispositivo. Este que ven aquí es el lector de pupila y cuenta con dos cámaras. Una que es esta, que es la que está leyendo mi pupila, y la que ven aquí enfrente es la que hace el mapeado del espacio físico. Aquí en el monitor pueden ver la monitorización de mi ojo. Y lo importante, lo único que necesita este sistema para funcionar con el ordenador es dos conexiones USB. Aquí están. O sea, que puede funcionar cualquier computer que tenga dos USB y no necesita más hardware. El sistema... Esto es una carcasa hecha con 3D printing, pero lo único que es este chip y luego ya dos cables USB de tercera generación, o sea 3.0. Bueno, entonces aquí ya con esta imagen cyborg que les estoy ofreciendo, lo que podemos ver es que nosotros habíamos pensado en un inicio trascender el espacio virtual y comunicarnos con el espacio físico. Esto quiere decir que no necesito una pantalla para que funcione, sino que la persona que lo usa pueda girar la mirada a cualquier objeto y a partir de ahí sonorizar ese objeto. Y todo esto lo hemos trabajado con el sistema de codificación que usa la realidad aumentada. Entonces, el experimento que hemos hecho ahora es escoger tres frases posibles
que pudiera necesitar el paciente y en función de a dónde voltee, esas frases se activarán en audio. Por ejemplo, tenemos aquí con la bandera de Cataluña un primer maker con un desodorante, el otro maker, y finalmente con un rollo de papel otro. Esto quiere decir que podría ser posible dibujar un keyboard, un teclado en un muro y que la persona con el ojo vaya haciendo clic. Ahora vamos a probar para ver qué es lo que sucede. Si yo miro hacia acá, dirá tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Aquí hay otra pregunta. Sí. Que esto sería sí, no, etcétera, etcétera. Sí. Y aquí finalmente tengo otra pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el sistema lo que hace es que identifica ese código, lo sonifica y lo pronuncia en palabras. Lo que hemos pensado, aquí solamente son 3 audios, es una categorización de las necesidades del paciente para que se pueda comunicar. Esto nos parece interesante porque si se desplaza a otra localidad, por ejemplo a la universidad, el aula de clase podría estar también mapeado con estos símbolos que son de papel y así la persona se podría estar comunicando directamente en el entorno. Algo que también nos pareció interesante es que estos sistemas están pensados para ser mapeados con la pantalla del ordenador. Pero el problema es que se tiene que calibrar una y otra vez con la pantalla del ordenador. Entonces lo que hemos hecho, hemos evitado la pantalla del ordenador y nosotros lo podríamos tener en la espalda o abajo de la silla de ruedas o en algún lugar y la persona ya se podría estar comunicando. Tengo sed. Sí. ¿Por qué? Moviendo los objetos o moviéndose en el espacio general. Les voy a mostrar por último cuáles son las capas del sistema para que puedan ver cómo funciona. Este sería el hardware. Lo que tenemos aquí es un sistema de monitorización donde puedo seleccionar las palabras, que sería lo que ve la cámara frontal. Y aquí lo que tengo es el lector del ojo. Tengo sed. Que realmente es de una precisión muy fuerte. Posteriormente, lo que tenemos aquí este es el patch Pure Data, que lo que hace es que asigna a cada movimiento un audio diferente. Entonces, para programar nuevos audios, lo único que hay que hacer es meterlos en esta carpeta y asignarles un número. O sea que la mamá del paciente, el hermano, el médico, podría estar grabando todo lo que él quiera decir y ponerlo ahí, con la voz que esta persona decida. Finalmente, aquí tenemos... Sí. Sí. Lo que sería todo el envío de coordenadas que va por consola y es bastante ágil. Al ser cableado y no inalámbrico, básicamente está respondiendo en tiempo real. Yo estoy ocupando aquí un altavoz muy pequeñito, pero esto quiere decir que los altavoces, los speakers, podrían estar en todo un edificio o inclusive ese audio yo lo podría enviar por red a otra ciudad o a otro cuarto de la habitación. ¿Vale? Entonces, o sea, sé que es un poco complejo, además que está cargando el ordenador Ginebra, es un poco complejo el sistema. Lo que pasa es que aquí más o menos lo que hemos sintetizado es pensar que si nosotros al mirar hacia un objeto, que es por ejemplo una manzana, decimos tengo hambre, lo sacamos por audio, también lo podemos convertir en texto, convertir ese audio en la palabra tengo hambre, que es básicamente lo que hemos ya estado trabajando con otra serie de proyectos. Bueno, me voy para allá para acabar la charla. Y bueno,
concluyo de toda esta experiencia que hemos entrado. Bueno, para empezar, creo que en el proceso, esta es una conclusión ya del... yo he estado dirigiendo a las diferentes personas, investigadores y todo. Hemos tenido que tomar decisiones donde perdemos y ganamos, porque al apostar por una tecnología, si le dedicas 3 meses de investigación y no termina funcionando, pues son 3 meses relativamente perdidos de dinero y de tiempo. Pero en este caso estamos confiando, estamos muy contentos con el tema del pupil y la movilidad del oscilómetro, pero sí es verdad que lo que consideramos que es que nos ha abierto muchísimas puertas y ahora ya estamos muy adentrados en el mundo de las interfaces por disfunción. Y nos damos cuenta que es un campo completamente abierto porque se ha hecho muy poco y muchos de estos sistemas a nivel comercial pues pasan los $5.000, lo cual realmente no es permitido para la gente. Hasta aquí hemos llegado, nosotros cerraremos esta fase enviando todo el kit a Brasil para que lo prueben. Evidentemente este tipo de interfaces donde se prueban a fuego caliente es con la gente que las necesita y ahí es cuando empezaremos a sacar conclusiones para tener una versión stable, que es lo que se conoce en sistemas informáticos, que ya se pueda testear de una forma más masiva. Yo hasta aquí lo dejo y bueno, espero vernos pronto en Brasil ya con el sistema para poderlo probar por allá. Gracias. Então, eu vou dizer uma coisinha. Eu quero agradecer imensamente ao Efraim. O Efraim foi o anjo da guarda que caiu no meu caminho, porque esse projeto começou, teoricamente, em 2011. Eu resolvi fazer, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu fui atrás das pessoas, consegui uma equipe e a equipe furou, né? E o Efraim vinha fazendo com a gente trabalhos artísticos. E com a loucura que ele tinha, eu disse, Efraim, tu é capaz de fazer isso. E ele disse, bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. E ele se apaixonou pelo tema tanto quanto eu estou apaixonada. Então, quando eu vejo o resultado aparecendo, eu me arrepio, eu tenho vontade de chorar, porque realmente eu entrei nessa por amizade, paixão e inconformismo com relação à forma como é caro os equipamentos. E o Efraim levou e se adonou da ideia de fazer a coisa, e realmente o mérito todo é dele, a gente só foi discutindo a problemática. O Daniel Paz agora entra para poder fazer com a gente, agradeço muito ao Daniel Paz, que embora seja um cara que trabalha por dinheiro, está trabalhando gratuitamente, entrou no Jeep, é uma pessoa que já vinha trabalhando também desde 2011 com a gente, assim, com o Renato, na verdade, então ela estava sempre na borda e agora realmente entrou definitivo. Sem o Jordi Sala, o Efraim não seria ninguém também, porque ele inventa as loucuras e o Jordi Sala vai atrás, né, Efraim? Então, é uma equipe que eu estou muito feliz, eu não vejo a hora de perceber mesmo essas pessoas, que nós começamos com a Ana Malha, que tem essa tetraplegia e síndrome de Locke, então talvez no teste nós tenhamos um problema com o movimento da pupila, porque o movimento da pupila dela não é normal, ele não tem uma precisão, então isso nós vamos ter que fazer um ajuste específico para ela, e também integramos a parte de público-alvo. A Samara Andressa, que é uma menina que é jornalista, com 23 anos e que tem paralisia cerebral. Então, a gente tem assim, um conjunto de pessoas, mas como nós poderíamos lidar com isso na área de artes? Existe toda uma burocracia, uma lei que rege isso. Então, o que nós fizemos realmente, exclusivamente para o nosso projeto inicial? A intenção é que essas pessoas possam fazer e ensinar arte. Nós vamos fazer desde pintura, desenho até escultura, né, utilizando-se das tecnologias 3D também em open source. E, posteriormente, a segunda etapa, que é essa, quando nós já tivermos o standard, né, possível de ser comercializado, transferido, comercializado, não quero dizer distribuído, a palavra está errada, aí sim se abre para uma comunicação ampla com qualquer outro... de qualquer outra pessoa, né, com essas necessidades. Aí vem uma parte que é legal, burocrática, que aí a gente vai ver como é que vai fazer, né, Efraim? Eu te amo! No, pero yo, bueno, simplemente acabar con algo, porque claro, podría estar hablando casi 3 horas del proyecto, pero creo que hay una parte fundamental que hemos descubierto, más o menos la sabíamos, y era el problema de hacer prototipado desde la universidad.
Ahí hay un problema, porque, claro, aquí yo no estoy presentando un paper, de aquí me pueden salir varios papers, pero el problema creo que tiene que ver con la velocidad de implementación y de pensamiento desde los sistemas universitarios. Entonces, nosotros lo que hemos hecho acá con Mobility Lab, con Jordi Sala, con la Ginebra y con la gente que trabajamos, es realmente trabajar como en un hack lab. Isso. O sea, no pensar que estábamos para la universidad, entonces ponemos nuestros cables, ponemos esto, etcétera, etcétera, porque además también algo que no mencionamos en un inicio es que parte del proyecto, donde también está relacionado Renato, es que necesitamos que paralelamente sea una herramienta de experimentación artística. Isso. O sea, que realmente todo este sistema tecnológico que cumple una función en principio social de facilitación, tenga toda esta atmósfera, si se me permite aquí enfrente de los especialistas decir, toda una atmósfera constructivista, desde el punto de vista soviético, de la función social del artista dentro de la maquinaria sociopolítica de su tiempo, ¿no? Evidentemente ahí podemos entrar en un debate si hablamos de propaganda o de qué, pero yo hablo más a nivel de matriz de solución. Entonces, esta parte ha sido muy interesante. Lo que sucede es de que este proyecto realmente cuando empezará es cuando empiece el testing en Brasil, ¿no? Entonces nos queda bastante recorrido, pero de entrada estamos muy contentos de haber hecho esto con poquito dinero, pero bueno, básicamente decir que el proyecto es del JIPI, ¿no? Nosotros estamos ahí como de backup, pero es un proyecto que ha sido gestionado y no hubiera sido posible sin la estructura de la Unesp y sin Rosângela, ¿vale? Obrigada, Efraim. Então, eu peço que tu fique por aí online, porque depois os palestrantes serão chamados para perguntas, tá bom? Depois desse projeto, acho que o melhor que seria dar o tempo para o Efraim falar mais, né? Mas é uma coisa mais conceitual até. A pesquisa que eu vou apresentar é o público na estrutura da obra interativa, dentro do grupo CAT, que vocês já conheceram a maioria aí, né? Falta só o Sagese, acho que para apresentar aí a Carolina. Desde 96 eu faço parte do grupo de pesquisa SciArts, né? Onde a gente desenvolve trabalhos de interativos, instalações, e toda a reflexão teórica nasce dentro da produção, né? A gente tem, como vários já comentaram, nos programas de pós-graduação, essa linha que se chama Processos e Procedimentos, Poéticas, onde o artista faz uma pesquisa, né, sobre sua própria produção. Então, eu não sou um teórico, né? Toda a teoria criada nasce dentro da própria produção artística. É uma necessidade da vida acadêmica tal. Se eu fosse só artista, não precisaria pensar, eu só faria, né? Mas dentro da academia eu preciso fazer e pensar sobre esse fazer. E ela nasce dentro da produção. Ué, não vai? A gente desde 96 tem feito várias obras, várias produções. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil. Não adiantou muito. Bom, a primeira pesquisa que eu comecei a fazer é sobre instalações interativas. Daí eu criei esse esquema, né, onde tem um público, interface, mais ou menos é o esquema como está montado quase toda obra interativa, né. A partir desse esquema, eu comecei a desenvolver pesquisas. Primeiro eu desenvolvi sobre o espaço das instalações, né, que me veio essa sensação que não era mais instalação como eu conhecia a instalação, dos anos 70, onde tinham vários objetos, que a gente lidava com esses objetos, percepção, e quando a gente entrava numa instalação interativa, praticamente o espaço era vazio, só com uma imagem, né? Os objetos parece que tinham ido para a imagem. Eu falei, não é mais instalação, porque o objetivo da instalação é trabalhar o espaço, né? E lá o espaço estava vazio, era só uma imagem, né? Daí
vendo alguns trabalhos, eu tive o insight que o espaço não estava vazio. Era um outro conceito de espaço. O espaço estava cheio, era um espaço sensível. Não era mais aquele espaço cheio de objetos, né? Então era um outro ponto de vista, que daí vem dentro da nanotecnologia, todos esses conceitos, né? É um espaço sensível onde as pessoas se movimentavam nesse espaço e o espaço estava todo sensibilizado. Quer dizer, o espaço não estava vazio, o espaço estava cheio. Daí eu fui para pesquisar a questão do corpo e da obra, essa relação, né? Que daí eu vou mostrar uns esquemas também, como foi se modificando essa relação do corpo com a obra, o corpo do público, né, e do artista com a obra. Daí fui estudar a questão das interfaces, né, onde eu acabei criando esse conceito de falsa interface. Quer dizer, a falsa interface já estava presente em todas as obras. A única coisa que eu fiz foi teorizar, conceituar, né. Então, a partir desse esquema aí, foi importante porque está rendendo até hoje. Sei lá quantos anos eu estou fazendo pesquisa e sempre tem alguma coisa dentro desse esquema que eu posso pesquisar, né? Então essa relação da obra com o corpo do público, né? Eu raciocino muito por esquemas. Primeiro eu crio o esquema para depois começar a desenvolver toda a pesquisa, né? E que acaba sintetizando também depois numa imagem. Essa daí já é uma síntese dessa pesquisa da relação da obra com o público. Que a gente vê como o comportamento, a postura corporal do público vai se alterando conforme vai se alterando de acordo com o desenvolvimento de tipos de obras, tipos de tecnologias, né? Aí é praticamente uma cronologia histórica da tecnologia, da arte, vai se modificando a relação do o que é obra, o que é público, o que é artista, tal, né? Até chegar nesse momento hoje da integração do corpo do público com a obra. Dentro dessa modalidade, daí eu comecei a fazer uma reflexão, né? Que é essa pesquisa que eu estou apresentando, que é como o público está presente na obra de arte. Antes disso daí, os artistas não pensavam no público para produzir uma obra de arte. A partir daí, o público começa a pensar, o artista pensa o público, o corpo do público como estrutura, como objeto, como elemento praticamente da obra, né? Não dá para bolar uma obra de arte interativa sem pensar no público ou no seu corpo, né? Mas essa pesquisa, ela está dentro de uma pesquisa maior que é a autoria da arte interativa, né? Minha bolsa PQ, do CNPq, o tema é esse, autoria na arte interativa, é o objetivo principal. Esse outro é uma pesquisa que eu fiz para um pós-doc agora, que se torna um objeto específico da anterior. Porque como que eu vou discutir a questão da autoria na arte interativa, né? Esse conceito de coautoria tal nasce por causa do público, né? E eu tenho a hipótese que o público não é coautor, né? Ele é um elemento da estrutura. Então eu vou tentar analisar como ele está presente na estrutura, quais as funções, para depois tentar chegar na questão da autoria. Só que quando eu comecei a pesquisar essa questão da autoria, né, aí a gente tem várias relações de como que pode ser trabalhada essa relação do público com a obra, que eu estou começando por aí, e depois essa relação do público com o artista. Quando eu fui começar a pesquisar essa parte teórica, né, Bakhtin, Barthes, Chartier, Foucault, que discutem essa questão do autor, na literatura principalmente, o que a gente chega à conclusão, né? Quase todos chegam a essa questão que o autor praticamente não existe, né? Os nossos pensamentos são produtos de outros pensamentos, né? Questiona essa questão da autoria. David Bohm também ele fala sobre o pensamento como sistema, que nós nascemos dentro de um pensamento. O pensamento é que nos controla,
né? Não somos nós que controlamos os pensamentos entram dentro da gente, a gente nasce já dentro dos pensamentos, e esses pensamentos controlam nossas ações e o nosso próprio pensamento. Daí, voltando para essa estrutura, né, eu coloquei um elemento novo que não tinha ainda, que era o artista. Então, eu comecei analisando os elementos da estrutura, todas essas relações, mas daí, para discutir a questão da coautoria, da autoria, surgiu um elemento, né, que é o autor. Só que nesse processo todo de produção dessas obras que a gente realiza, sempre tem outros parceiros, né? Engenheiro, tem auxiliares, tem especialistas que a gente às vezes convida, sei lá, um astrofísico, um poeta, um músico, né? Dependendo do projeto, convidam um especialista. E tem os engenheiros também que trabalham com a gente, programador, várias pessoas. Por isso que a gente é uma equipe, né? Então a autoria não é de um indivíduo e de uma pessoa, é da equipe. O processo todo é feito em equipe. Isso daí é muito diversificado. Tem alguns artistas que fazem um projeto, contratam pessoas, pagam e o projeto, a autoria é do artista. A gente pensa que é uma equipe. Dentro de todo o contexto que a gente vive, né, da colaboração, da interatividade, o produto, a autoria é do SciArts, não é de nenhum dos indivíduos. Por mais que um indivíduo, dentro de um projeto, se sobressaia ou traga as ideias e tal, né? Então, essa questão da autoria aí já é uma equipe, né? Se a gente for ver dentro dessa questão da autoria no teatro, no cinema, na música e dança, também é super complicado, né? No teatro, a gente vê que são nomes de grupos de teatros. Dificilmente é um nome que tem. Eles assumem essa questão da autoria coletiva. No cinema, embora seja, tem uma parte da história do cinema que de repente surge, né, o cinema autoral, onde o diretor é o autor do filme, né? Mas a gente sabe que em outras épocas era, sei lá, um estúdio que era o autor da produção do filme. É uma coisa bem complexa. E, de fato, a gente vê alguns filmes onde a fotografia parece que né, se sobressai, ou então é o ator que, né, define o cinema. Na música é mais coletivo também, embora tenha a questão do compositor, e na dança geralmente é uma coisa coletiva também. Então, eu pretendo pesquisar nessas diversas áreas. E daí, quando entra o público, né, que surge essa questão de coautoria, tal, que a gente vê muito nos textos, todo mundo falando que coautoria, tal, então minha discussão é essa. Eu estou mostrando mais esse processo, que acho que o espírito da gente nesse encontro não é de um congresso, mas é mais reunião de grupo de pesquisa, né? Então é como a gente faz no grupo de pesquisa, apresenta a pesquisa, apresentando os problemas, os processos, tal, e não como uma pesquisa fechada. Daí eu comecei a pensar também nessa questão de direito penal, direito autoral, né? Daí comecei a ler alguns textos sobre direito penal, e quando tem um grupo que faz, sei lá, um roubo, alguma coisa assim, a análise de cada indivíduo é completamente diferente, os autores. Tem um autor intelectual, tem um autor não sei o que lá, é uma divisão super específica, e para cada um tem uma pena diferenciada. Tem um autor intelectual que não foi para a cena do crime, só pensou. O outro que só ficou no carro, motorista. Outro que estava lá com o revólver, mas o outro que matou. Pessoas que sabiam, mas não falaram nada também. Então a questão da autoria aí é bem distribuída e para cada um vai ter uma pena bem definida, tal, né? Então, refletir também a questão da autoria dentro do contexto do direito, tal. Daí eu peguei uma primeira obra, porque muitos desses insights foram vendo assim, produzindo obra no processo de produção das instalações e vendo obras também, né? Todos aqueles esquemas que eu produzi praticamente foram na presença de uma obra. Aquele primeiro esquema que eu apresentei, eu construí observando instalações, indo para instalações e né, vendo o que existia, tal, marcando, rabiscando, fazendo os desenhos, daí nascia a estrutura. Eu acho que só
lendo teorias, conceitos, eu não conseguiria montar aquela estrutura, né? E a maior parte das minhas reflexões é com desenho que eu faço na obra. Eu vou na obra, começo a desenhar, marcar coisas, e esses esquemas começam a se tornar um conceito e visualizam, me permitem visualizar alguma coisa que está lá e transformar tudo isso daí numa estrutura para começar a desenvolver. Porque sempre que eu parto, eu leio um monte de trabalhos, começo a escrever, dá 2, 3 páginas, acabou. Parece que não vai mais além, né? Então a linguagem escrita, verbal, ela tem que ser complementada, né, ou ser trabalhada junto com a visual, com o gráfico, com o desenho e tal, que demonstram síntese. Então eu parti para analisar uma obra nossa mesmo, para ver se surge algum insight daí, né? Nessa relação de pensar o público na estrutura do metacampo e tal, como que essa estrutura funciona, como o público está presente e o que pode surgir daí, né? Daí é um esquema que a gente sempre faz, né? A questão do público, aí tem uma pessoa que vai interagir com um sensor, que vai mandar uma informação para o computador, que vai mandar uma informação para o sistema, tem um ventilador, né, que funciona aí, e que esse ventilador vai se movimentar dentro do campo. Só que tem um outro elemento, que o primeiro era de uma ventoinha que estava na rua, o vento movimentava, jogava informação para o computador, e junto com a presença do público, definia qual a movimentação do ventilador. Então aí eu já pensei, não, além daqueles autores que tem os engenheiros, os especialistas, aqui na obra, se a gente for pensar na coautoria do público, tem a coautoria do vento também, sei lá, né? Porque o vento também decide da mesma maneira que o público está influenciando. Então o vento, a natureza que está lá fora, também é a coautora, né? E o conceito desse trabalho foi pensando muito isso daí, que o resultado da natureza é um diálogo do homem com a natureza. O produto final é esse diálogo, né? O conceito da obra, a poética da obra e tal. Então já surgiu essa questão, será que eu vou discutir a coautoria, se vem esses outros elementos de fora também, está tendo a mesma função que o público também, que é o corpo do público. Então pode ser considerado coautor também. Quando o artista pensa a instalação, ele põe todos os elementos e ele tem que pôr o público como um dos elementos aí, né? Então aqui no caso a gente delimitou um espaço que o público não percebe, mas ele está controlado pelo projeto. Nós fizemos um corredor de tal medida que é onde ele pode atuar. Não é um espaço totalmente aberto onde ele trabalha se afastando, se aproximando, não. Ele só pode se movimentar na horizontal à frente do trabalho, né? Então ele está lá presente, mas da maneira com que o artista quer que ele esteja presente lá, né? Não quer dizer que o público não possa subverter a obra também, né? Eu lembro uma vez que a gente fez uma instalação, que eram 4 totens, era simples, tinha uma câmera e um monitor, só que eram todos trocados, e a gente não conseguia nunca se ver de frente. Ia num totem, via a cabeça, ia no outro, via a orelha, via a nuca, nunca se via de frente, né? Então o público entraria lá, mas nunca conseguiria se ver, né? Eu falava que era uma instalação que a gente deveria de vender para um cabeleireiro. Daí a gente está montando tal, de repente minha filha de 3, 4 anos naquela época, estava deitada no chão, olhando para a câmera e olhando para o rosto dela, né? Quer dizer, desmontou, porque a gente, numa postura de adulto, está sempre em pé, sempre. Talvez se tivesse na equipe alguém de dança, mostraria esse furo, né? Mas a gente não tinha ainda, foi um dos primeiros trabalhos, a gente não trabalhava tão ampliado assim, né? Eu acho que quanto mais ampliada a equipe, mais pontos de vista a gente consegue pegar, né? Então é uma coisa que a coisa da interdisciplinaridade da equipe é importante. Quando a gente trabalhava com som, se a gente colocasse por mais insights que a gente tivesse, não, a gente resolve e tal,
tem uma boa ideia, tal, mas quando a gente trabalhava com músico, era impressionante a diferença de qualidade. Né? A gente via, nossa, era uma coisa de amador que a gente ia fazer. Né? Então, quando a gente desenvolve qualquer projeto, quanto mais pessoas de outras áreas tiver, melhor ainda. Né? A gente vê furos enormes nesses projetos por causa da falta de interdisciplinaridade. Mesmo o governo gasta milhões, bilhões às vezes, e tem uma falha lá porque alguém não viu aquela questão. Né? Então, aí a questão do espaço, geralmente é o artista que constrói o espaço onde o público está, dirige ele, tal, de certa maneira. Né? Né? Aí a gente define onde o público pode se movimentar e como, tal. Aí tem todo um outro aspecto, não é tecnológico, mas através dos espelhos é uma maneira de colocar o público dentro da obra também. Né? A gente fez um sanduíche de espelhos onde o público se vê dentro da obra, né? E em um campo visual estendido também ampliado com os espelhos, onde, né, cria toda essa questão da contemplação tal, da obra. Isso daqui é interessante. Aqui, quando eu peguei isso daí, eu falei, o que a gente está trabalhando do corpo? Né? Não é a visualidade do corpo. Né? Daí, como é um sensor de presença, isso daí é o dispositivo mais banal que a gente tem. Um sensor de presença se movimentou, né? Só que esse sensor não vê a aparência do público, vê calor. Né? Então, talvez seja um outro aspecto. Talvez não entre dentro dessa pesquisa, mas dê uma outra linha de pesquisa do que esses equipamentos estão trabalhando em relação ao nosso corpo. Né? Que não é mais só a presença visual, ou são outros aspectos que a gente está trabalhando. E daí também é um insight, porque nessas pesquisas a gente começa a ter insights. Falar, se esse sensor trabalha isso daí, como que a gente, de repente, vou trabalhar o corpo do público, ou vou trabalhar o corpo de um performer, vou explorar essas possibilidades de calor, de não sei o que lá, né? A gente vê algumas histórias que os ladrões tal não conhecem isso, mas conhecem, né? Eles entram para assaltar com um guarda-chuva, com um negócio, sei lá, com algum gelo, sei lá, e não é detectado, né? Parece que eles conhecem mais do que a gente, tal, né? Esses sistemas. Então, são questões que eu fui levantando tal, e não sei quando vai acabar. Tem o prazo, né, de 3 anos, que é a bolsa tal, mas praticamente, né, não tenho mais essa visão também de que uma pesquisa tem que chegar a uma conclusão. Eu acho que a pesquisa tem que levantar mais complexidades, mais perguntas ainda, para que outros possam trabalhar também. Eu acho que é mais difícil levantar perguntas, questionamento, do que pegar o que tem pronto e chegar a uma conclusão. Né? Então, vamos ver. Estou para desenvolver essa pesquisa ainda. Ano que vem a gente continua. Obrigado. Bom, agora vamos chamar o pessoal à mesa. Né? Gracias. Bueno, muchas felicitaciones por las exposiciones, estuvieron muy interesantes. Y yo tengo como varias inquietudes que me surgieron pues a partir de eso. Una es para Susech. Yo creo que tengo una pregunta, y es en los proyectos de simulación y inteligencia artificial ya hay toda una producción, y la pregunta que me asaltó es si estas especies o estos sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de propagarse como especies. Un poco lo que ha hecho Laurent Mignonneau y Krista Summerer, creo que cuando solo toca uno la pantalla empieza a propagarse. No sé si tú tengas la posibilidad en esos proyectos de presentar o de explicar alguma situação parecida a essa. No momento, eu estou orientando um trabalho de um aluno, Francisco de Paula Barreto, e ele desenvolve o trabalho dele nesse sentido. Eu, particularmente, no meu trabalho, ainda não experimentei, mas ele faz essa relação da inteligência artificial com a música. Então, ele criou um sistema de propagação musical
e visual também, né? Ele está nesse desenvolvimento, entendeu? E é bem, assim, eu acho que é um caminho interessante, né? Dentro desse campo da inteligência visual, inteligência artificial. E também compreendo que para a arte, né, essa possibilidade traz um outro conceito que é de emergência e que é bastante complexo, né, porque o próprio autor deixa, né, de controlar o sistema, né, o sistema ele é um sistema vivo, né, que entra em outras questões também da vida artificial, né, acho que dentro dessa possibilidade tem um campo assim bastante interesante, ¿no? Gracias. Bueno, y aprovechando que tengo el micrófono, hago dos preguntas muy rápidas para Cloar, que, bueno, más es como un comentario, dijéramos que la idea es muy interesante sobre esa investigación porque, dijéramos, estás planteando una idea que está en el borde del caos, a partir del error, y esa incertidumbre pues es un género importante de la creación. Yo creo que ahí está como una gran posibilidad artística para poder desarrollar este asunto. Y creo que en los métodos que presentas tú en la investigación, pues sería importante sí indagar sobre qué teoría metodológica haces, porque los métodos normalmente en la teoría de métodos no son relaciones de cosas que uno va a hacer, de actividades, sino son teorías, son procesos que va a integrar ahí. Entonces se me ocurrió justamente esa pregunta: ¿cuál sería la metodología de integrar esa incertidumbre, el error, a partir de eso? Y para Milton, que fue muy interesante también las preguntas sobre cómo complejizar estos temas. Creo que el cuerpo del autor sigue siendo una cosa bastante importante en la investigación, y el cuerpo del autor como tal pues no podría tener coautoría, es muy difícil en términos jurídicos hacerlo. Yo intenté hace unos años que hice una obra colectiva que con derechos de autor que pudiéramos muchos autores trabajar ahí, y fue imposible. Habría que generar 1 o 2 autores. Cuando es espontáneo es muy difícil desarrollar eso del cuerpo a través del copyright o de los derechos de autor. Pero la pregunta sobre la complejidad de esa participación, de esa interactividad, pues está abierta en el sentido de explorar cuáles serían esos campos de intervención, si son a partir de conocimientos o sencillamente de iniciativas lúdicas, etcétera, porque habría una diferencia cuando un interactor o un cuerpo público interviene y la obra se transforma, es porque debe haber alguna incidencia de conocimiento. Entonces, digamos, habría que explorar por ahí. Yo, pues me queda essa inquietud. Gracias. Vou então comentar um pouquinho sobre sua fala. Devido a essa falta, né, de reflexão ainda sobre a glitch art, lá no grupo de pesquisa, inclusive recentemente, discutimos em relação aos teóricos, por exemplo, né? E eu cheguei agora recentemente a Paul Virilio, que ele fala sobre o acidente, né? Inclusive, recentemente também achei uma dissertação que fala sobre a arte do acidente e cita, dentro, né, de um dos itens da pesquisa, a glitch art. Uma questão que está perambulando aí, que não está muito clara, se é realmente uma arte, uma estética do erro, essa glitch art, e aonde está esse erro, né? O Fernando, também lá do grupo de pesquisa do CAT, nas nossas conversas, me apresentou Simondon, né? E a questão dos dispositivos técnicos, etc. Então também estou fazendo uma leitura agora sobre essa questão, para tentar relacionar e descobrir exatamente aonde está esse erro, né? Porque o erro não está na intenção do artista, o erro estaria possivelmente, né, na subversão da forma de utilização da qual o dispositivo foi projetado. Então ele é projetado para um funcionamento específico e o artista, de uma certa forma, utiliza esse dispositivo de forma
não como foi projetada. Lógico que a metodologia, não só essa questão da pesquisa bibliográfica, assim como o Milton comentou, que só lendo a gente não consegue avançar tanto, a análise das próprias obras e a entrevista com os artistas, com a intenção, com a visão dele, porque a gente tem notado que nos poucos artigos publicados, a gente tem uma diversidade de colocações e algumas que a gente já discorda totalmente, né, numa breve análise. Então, ainda vai correr muito essa pesquisa. Espero, o Milton fala que a gente talvez não tenha que chegar numa definição e gerar mais perguntas. Acredito que terão muitas perguntas ainda para ser respondida na pesquisa. E terminaremos ela com mais questões, né? Até a própria característica visual dessa arte, ela ainda não foi sistematizada, e eu acredito que dá para avançar muito em relação às características visuais dela, mas aí eu acredito que tenha que ser um projeto de um tempo de pesquisa maior, isso seria talvez para um doutorado ou algo assim, chegando aí nas conclusões de que dá para se ampliar bastante essas características também. Acho que tem uma colocação, vou passar para o Milton. Obrigado pela consideração. Bom, quando eu comecei essa pesquisa, eu achei que ia ser mais ou menos simples pela minha hipótese. Não, o público não é coautor por causa disso, não sei o que lá, tal. Só que quando teoricamente a gente foi pesquisando, descobriu que a autoria nem sempre existiu, ela surge na Idade Média, né? Antes os textos, as histórias não tinham autor. Na Idade Média, com a igreja, né, com a punição de pessoas, tal, surgiu. Então tem todo um dado histórico aí de quando surgiu o autor, tal, né? E daí, lendo esses teóricos, cheguei à conclusão também daí que não fazia sentido discutir coautoria. Se a própria autoria já era uma coisa super complexa de entender. E se todos faziam parte do pensamento humano, o conhecimento humano, tal, é uma coisa só, não tem um dono, é uma construção coletiva, daí eu discuti questão de coautoria, não tinha mais sentido também, né? Mas só que tem um objeto de estudo que são as instalações, então tem esse primeiro ponto de vista. Se eu tomo como os autores tal, né, teóricos da literatura, eu falo, bom, nem o autor, o artista, todo mundo é autor da obra, nesse sentido de um conhecimento mais amplo. Mas na coisa específica lá, né, considerando que tem um autor, daí vamos discutir a questão da autoria. Mas daí nessas construções coletivas cai nessa questão do cinema, do teatro, da dança, não sei o que lá, que também tem uma história e cada um na sua área discute também essa questão da autoria e coautoria tal, que é bem complexa, né? Então não sei como eu vou levar essa pesquisa dentro desse contexto. Daí surgiu a questão do direito tal, penal, que pode ter algumas referências, né? E eu tive até um insight para um trabalho. Tá? Falei, bom, já que o artista fala que o público é coautor, não sei o que lá, eu vou participar dessa obra e está com um processo exigindo que meu nome saia como coautor. Que eu vou jogar no currículo Lattes, na minha produção artística tal, já que eu sou coautor de alguma obra, né? E o artista fala que o público é coautor, então eu participo da obra, eu sou coautor. Eu posso ser autor e posso registrar no meu currículo, sei lá, né? Eu acho que é interessante isso, que quanto mais a gente entra na pesquisa, mais complexo fica e menos a gente entende. Quer dizer, são dois movimentos, a gente entende cada vez mais e entende cada vez mais que entende pouco, né? Nesses 20, sei lá quantos anos que a gente está, né? Desde os anos 80, aí, sei lá. E parece que quanto a gente mais pesquisa, menos entende. Sabe que acumulou conhecimento, mas a coisa vai ficando mais complexa ainda e menos entende. Quem quiser fazer pergunta para o Efraim, ele teve que sair, mas se de repente a Rosângela pode responder também, né, sobre o projeto. Técnica.
que a Rosângela pode responder a pergunta sobre o projeto, não sobre questões técnicas. Eu gostaria que perguntasse para ele, Rô, por favor, se ele já tem previsão de quando ele vai mandar o kit, documentação, para a gente também do JIP poder estar participando. O kit deveria ter chegado em outubro com ele, mas eu não consegui apoio financeiro para trazê-lo. E não dava mais tempo de conseguir apoio via esse evento, né? E então, nós combinamos que ele viria em janeiro para fazer mais uma afinação dos testes, mas quem está com a documentação toda já é o Daniel, a documentação toda já está com o JIP, o que falta é o protótipo. Mas como havia essa apresentação, ele queria estar com o protótipo lá, então assim que ele termina, ele manda para a gente pelo correio, e nós temos assim grande expectativa de testar ainda esse ano. Se não der tempo, vai ser em janeiro, mas está tudo pronto para seguir. Se alguém tiver questões técnicas, ele está via chat do Facebook pelo celular, tá? Então pode enviar. Rô, queria saber como está sendo pensado uma comunicação tentando burlar essa limitação que tem do marcador ligar um código específico, porque aí você tem uma limitação de linguagem muito grande. Então, queria saber se também tem uma pesquisa sendo desenvolvida para você ampliar essa comunicação nesse sentido. Thank you for some very interesting presentations. I'd like to ask on the glitch art, the analogy or the parallel with painting, where accident is controlled by the painter to make the artwork. Do you think with electronic work the same experimentation can be mastered to make a deliberate glitch work rather than just an accident? So can you control the accident is the question. Então, é exatamente isso, né? No glitch, boa parte, atualmente, os erros ou o acidente, ele é extremamente controlado. Então, a questão fica, se é um erro. A partir do momento em que o artista está corrompendo um arquivo, eu chego a pensar se, na verdade, essa corrupção não é uma falta de conhecimento da linguagem. Então, um código de uma imagem JPEG, TIFF, etc., ela é escrita por um código, né? Existe um código e existe quem a conheça. Será que o artista não é, na verdade, uma pessoa que desconhece a linguagem? Onde ele está, então, inserindo ruídos nessa linguagem. Ele está inserindo ruídos nesse código que não fazem sentido para quem interpreta. Então, se a gente for pensar no sistema da comunicação de emissor e receptor, o que ele está fazendo é uma peça no meio da emissão e da recepção que gera-se ruídos. Eu até penso em esquematizar isso, através de um fluxograma, alguma coisa assim. Deixaria de ser um erro, do ponto de vista onde o erro seria algo acidental, algo imprevisível, a tradução, aí acho que você poderia até me esclarecer, porque o glitch ele é traduzido como um mau funcionamento de um equipamento. Isso pelo menos é o que a gente tem na tradução do glitch. Ele seria um mau funcionamento ou uma parada não intencional do equipamento, que independe do usuário, mas me parece que é diferente do bug, que a gente
tem como entendimento que o bug é uma falha de programação, onde o programador, por algum motivo, não prevê certo uso do software, por exemplo, e o software trava quando você tenta fazer uma operação. Isso seria um bug, não seria um glitch, pelo que eu tenho tido como conclusão. Então a questão, quando eles usam o termo estética do erro, até a gente está questionando se é realmente uma estética do erro. Aonde está o erro? Né? Uma forma de justificar o erro é, como eu tinha dito, que é esse uso não programado do dispositivo. E aí sim, né, o dispositivo está sendo utilizado em estado de erro, de acordo com aquilo que ele foi projetado. O acidente, eu acho que... Claro. But the question is, how does the audience perceive meaning in the glitch? What is the context of meaning? Então, o significado, né? Em que contexto ele está inserido. Me parece que ele está dentro agora, né, desse ambiente saturado de alta tecnologia. Me parece que o glitch ele está questionando exatamente isso, né? A quebra dessa alta fidelidade, dessa alta qualidade tecnológica que a gente vive hoje, com HD, Full HD, 4K, etc. Me parece que os artistas, de uma certa forma, eles são inspirados em subverter essa qualidade, né, que nós temos de alta tecnologia, de que tudo é perfeito, né? Até eu já brinquei de falar que é a arte da imperfeição, né? Porque ele trabalha exatamente com essa questão de não ser perfeito, né? De tentar quebrar essa perfeição da nossa alta tecnologia. Existe um artigo de Kim Cascone que se chama The Statistics of Failure, que ele sistematiza a falha, o erro na música, né? Então ele faz essa questão dentro das artes sonoras, não das artes visuais. Mas foi um artigo bastante influente para os artistas de glitch art visual, né? Então, uma das minhas primeiras leituras foi esse artigo, e isso já é uma característica da música experimental, né? De utilizar os equipamentos, os instrumentos, de uma forma da qual ela não foi projetada. Então, me parece que para justificar, ou para entendermos, né, melhor o erro dentro da glitch art, seria nessa questão do dispositivo estar funcionando em estado de erro, mas não que a arte seja um erro, né? Não sei se eu consegui esclarecer, se eu confundi um pouquinho mais. Ok, thank you. Obrigado. Bom, isso que parece esquisito para o Milton, na verdade é a nossa prática lá no JIP, por isso a gente se sente tranquilo, né? Se vai para cá, vai para lá, então são corpos expandidos mesmo. Bom, ele responde o seguinte: a primeira possibilidade é usar o marcador como se fosse aquilo que se viu na palestra, que pode ser ampliado, né? O tipo de assuntos, os assuntos funcionariam, isso agora é uma explicação minha, funcionariam como aquela interface que as pessoas que têm dificuldade de movimento usam com as placas que têm códigos, né? Então é a mesma coisa, só que seria lido no computador e não precisaria de uma pessoa intermediando, porque são como se fossem são chapas, né, que têm vários símbolos que estão no lugar de palavras. Então a pessoa, o intermediário, ele pergunta: o que você quer? Porque a pessoa faz assim, né? Se ela não pode mover com o olho, ela faz assim, a pessoa entende que ele quer alguma coisa. Aí ele olha para o lugar e ela vai cercando com o dedo, até que quando ela cerca, ela faz assim, então chegou no lugar. Aquela espécie de tag significa uma frase. É a mesma coisa que ele está fazendo, ampliando, só que no sentido onde a pessoa já pode chamar: fulano, vem aqui, né? Então, esse é o primeiro, que a gente já acha bastante amplo, né? O segundo é o movimento do olho sem marcador,
só que ligado a um tipo de áudio, um áudio concreto, né? E aí ele vai, só o olho mesmo vai pelo computador intermediando isso, que é um pouco daquilo que a gente viu no vídeo, né? O primeiro teste foi aquele, na verdade. O 3 é ampliar para o uso do oscilômetro, quer dizer, é praticamente a mesma programação com um dispositivo que, na verdade, só vê o eixo da cabeça, né? Então, num pequeno eixo da cabeça, daria para conectar com palavras, áudios, frases, etc., né? E para escrever também, né, com esse tipo de tecnologia. A gente pode até simular um teclado, né? Mas, para uma outra transformação que ele pretende é converter o áudio em texto como se fosse um Twitter, né? Ele vai conversando via aquele Twitter. E aí o final seria explorar as ondas cerebrais, só que isso ele acredita que levaria 1 ano, né? A gente precisa de dinheiro, né? Até agora a Unesp conseguiu apenas 28 mil, onde envolvia passagens, ida e volta e não sei o que mais, a compra de equipamento e o dinheiro todo que veio foi daí, né? E aí, com as ondas cerebrais, ele acredita que dá para fazer muita coisa, inclusive simular cor, palavra, emoção. Só que essa parte a gente precisaria avançar. Ele diz que precisa receber financiamento para isso, e um adendo sobre essa informação do financiamento é uma parceria que ele está fazendo, porque nós não podíamos entrar porque éramos estrangeiros, então eu entro como tutora dele, co-tutora, não é tutora a palavra, é consultora, né, dentro de um projeto que está sendo desenvolvido pelo maior centro de neurociência na Espanha. Então, ele conseguiu alocar um pequeno trecho desse projeto nesse centro, que faz parte de uma pesquisa maior. Esqueci agora o nome da pesquisadora, mas é a presidente da Associação Espanhola de Neurociência. E essa pessoa submeteu um projeto para avaliação do Instituto de Ciência na Espanha. Então, a gente espera que haja um retorno para essa parte. Se houver, a gente já tem teria uma parte do dinheiro vindo da Espanha para custear essa parcela de pesquisa com relação às ondas cerebrais. Esse é o nosso foco mais longínquo, que a gente precisa de dinheiro. Para esse, porque nós temos agora, o que eu consegui da Unesp foi suficiente, assim, sabendo que eles não estão recebendo para trabalhar, né? O problema é o Jordi Sala, o Efraim entra por amor, mas o Jordi é um programador que, sabe, tem um contrato diferente com o Mobility Lab, que é essa proposta do Efraim, e é também o Mobility Lab que criou aquela GIFNet, que é uma distribuição de redes autônomas, independentes, quase que piratas, e que foi mostrado pela Ana Cunha no primeiro dia, tá bom? Eu acho que é isso, deixa eu ver se ele falou alguma coisa. É isso, ele fala que estão esperando financiamento. E eu estou apaixonada por esse projeto. Bom, obrigado a todos.